retomar. Então, oficialmente, estamos gravando, retomando nosso trabalho aqui com a nossa querida Ciência da Lógica. Estamos na terceira observação, anotação, terceira nota, né? Depois da primeira tríade ser, nada e devir. Essas três notas, né? Uma vez a gente já fez uma revisão, assim, bem rapidinho, das três notas que nós já lemos, né? Ó, o Natan chegou aí também. Bom dia, Cara, Natan. falando no Natan. Opa, Natan, tudo bem, cara? Parece que o Caio, ele entrou aí, cara. Eu vi aqui no. Ele não tá aí, não, né? Não, O Caio falou que tá tendo dificuldade para entrar, parece. Estou tentando entrar na sala, mas não sei se o Teams está contra mim hoje, ele falou. Então, se ele não poxa. entrou. Ele não tá aqui, não. É, acabou de Que, falar lá no grupo. que será que a gente pode fazer por É, isso? acho que não tem. Eu tive dificuldade também, eu fiz 2, 3 tentativas, aí deu. Não sei se é o Teams que deu uma oscilada aí. Será que eu fiz alguma coisa errada na hora de abrir a sala? Às vezes é melhor a pessoa não ir pelo link, né? Entrar no Teams e aí vai direto na equipe, né? Eu acho mais fácil. Porque o link às vezes. Mas talvez ele não tá na equipe ainda, né? Será? Ah, cara, deixa eu ver aqui. Mas eu tenho que adicionar ele na equipe. Peraí, cadê? Eu tentei pelo link. Tive dificuldade, pode ter sido isso realmente. Deixa eu ver se eu pego o e-mail dele e coloco aqui bem rapidinho. Inscrevo ele na equipe, Caio. Agora, eu não sei se eu sei o e-mail dele. Não tô achando aqui. Peraí, cara. Natan, talvez. Será que tem? Cara, o Caio é rosales.caio@gmail.com. Ai, tá, peraí. Rosales com 2 L's. Então, Rosales Caio. @gmail.com. Pronto. Acabei de ver aqui. Eu adicionei ele no grupo, né? Vamos ver. Isso pode talvez ajudar ele a entrar. Então, acho que o Natan tem contato com o Caio, né? Natan, diga aí para ele tentar Eu de tô falando novo. aqui no grupo. Ah, então pronto. Mas eu não tô conseguindo agora voltar para. Não tô vendo mais vocês. Me perdi aqui. O que que eu não encontro? Ah, pronto. Então, vamos aos poucos retomando, né? Acho que, em primeiro lugar, o interessante seria só relembrar qual é a função dessas notas que nós estamos lendo, né? Ou seja, o Hegel apresentou os conceitos, né, puros, né? Ser, nada e devir, claro, depois daquelas longas introduções e prefácios, né? Quase 50 páginas de introduções e prefácios, talvez mais. Nós, então, com ser, nada e devir, nós encontramos, né, primeira carne aqui da ciência da lógica, né? Tudo que foi dito antes eram meras propedêuticas, né? O Hegel tentando falar por fora do assunto sobre a coisa, né? Então, de repente, em uma página e meia, ele explica ser, nada e devir, e aqui nós temos, de fato, o começo da ciência da lógica, a carne, vamos dizer assim, né? Está ali para que a gente possa observar e tal. Só que ali nós encontramos uma versão sincopada, né? Uma versão densa desses conceitos. O Hegel apenas explica a dedução lógica de cada um desses conceitos e logo em seguida, então, ele passa a fazer aquilo que ele faz de melhor, que é detalhar, né, desdobrar, analisar a questão. Então, nessas três notas, o Hegel está nos apresentando as principais dificuldades, os principais obstáculos para que a gente possa compreender a, a relação recíproca de ser e nada e, ao mesmo tempo, a falta de relação entre ser e nada, e como o devir ele é um terceiro conceito que surge como síntese imanente do ser e do nada.
Então, quais são os principais obstáculos que nós temos para, né, que a consciência natural, vamos dizer assim, né, que o pensamento, o senso comum tem para conseguir compreender essa coisa difícil que é a unidade do ser e do nada e como o devir é que, de fato, é o fundamento da relação do ser e do nada. Em primeiro lugar, a primeira nota, ela mostra as dificuldades que a representação impõe ao entendimento do conceito puro do ser e do nada, né? Então, a gente, quando fala de ser e nada, a gente representa algo. Então, toda a primeira nota está tratando, né, dessa mistura de pensamento e representação e como que isso, né, dificulta, né, isso é um argumento que o senso comum utiliza para dizer que o ser e o nada não são o mesmo. Hegel está dizendo, ser e nada é o mesmo, mas a gente não pode aceitar isso porque a nossa representação resiste a essa ideia, a esse conceito, né? Então, né, é mais ou menos a primeira, não vou revisar a primeira nota aqui, porque senão a gente não só fica na revisão, né? Mas basicamente a coisa girava em torno dessa representação do ser puro e do puro nada. Já a segunda nota, ela mostra como a própria forma do juízo, né, a própria forma da predicação, SEP, nos impõe dificuldades para compreender que ser e nada é o mesmo, né? Ou seja, é, a forma da representação SEP, né, ela nos complica a vida. Nós não conseguimos como é que o ser é o nada. Se o ser não pode ser o nada, né, o ser é o oposto do nada, o nada é o oposto do ser, como é que o ser é o nada, né? A forma da predicação nos impede a compreensão que tem que ser, né, alcançada. Fábio, Opa! desculpa a interrupção, só Ô, para Igor, que o Natan não tinha visto. mandou mensagem dizendo que tá precisando aceitar a entrada do Caio. Mas olha, não tá disponível aqui para mim a aceitação do Aí, cara. Caio. É, não tá aparecendo em nenhum lugar, né, para autorizar. Aceitar ele. Será que chega por e-mail a confirmação? Não sei. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Deu Teams. Que estranho, né? Pending requests. Não tem nenhum. Não tem nada para fazer aqui. Eu já adicionei ele no grupo e não vejo nenhuma solicitação da parte dele para entrar. Não tá aparecendo aqui a solicitação mesmo, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui na. Não tem como a gente mandar um outro link para ele, né? Mas aqui acho que eu vou ter o mesmo link. Já tem como inserir uma pessoa. Tá confuso o Teams, né? Hum, Saudades do Google Meet. Ah, sim. Pois Pô, é, mas cara, já. que coisa. Bom, eu não sei o que fazer. Pois é. É, adicionar membro você já adicionou, né? Eu fiz uma atualização agora do chamado. Ó, ele entrou. Deu certo. Ah, que Ei, bom. mais um, Demorou, mas foi. mais um marinheiro aqui para a gente navegar esse mar revolto. Valeu, Caio. Que bom que você entrou. Deu certo. Estamos fazendo aqui uma pequena revisão antes da gente ler o texto, mas eu quero fazê-la bem rapidinho. Não quero ficar nessa revisão, né, falando aqui. Eu quero que a gente possa retomar o texto, né? Mas
Primeira NMEA, com as dificuldades que a representação oferece à compreensão do ser e do nada e do devir. A segunda NMEA, com os obstáculos que a forma do juízo e a forma da predicação né, impõe ao entendimento, né, dessa relação especulativa entre esses conceitos. E a nossa terceira NMEA, agora sim, ela se concentra em mostrar as dificuldades que a reflexão ou que o entendimento sobre o que significa abstração impõe à nossa compreensão de ser, nada e devir. Porque nós temos o costume, né, de considerar que a abstração é simplesmente, não é, essa bom, né, se eu digo nadificação, eu já resolvi o problema, então não vou dizer isso, mas a gente tem o costume de considerar que a abstração apenas, não é, retira os acidentes, as contingências, né, de um certo elemento, né, de um certo objeto e traz ele para um patamar onde não há nada mais nenhuma determinação, né, nenhuma determinidade, nenhum conteúdo no conceito em questão. Então a gente sai do ente, nas suas várias formas, contingenciais e acidentais, e nós chegamos ao ser, que não é nenhum ente em particular. O ser pode ser qualquer um ente, né, mas o ser está lá sem nenhuma determinação, né? E o Hegel nos lembra, né, de como é que esse entendimento problemático, né, vamos dizer assim, incompleto a respeito do que é a abstração, ele nos leva a alguns paradoxos, né? Então, o Parmênides, uma vez que alcança o conceito do ser, ele percebe que o ser é uno, imutável, ou seja, né, do ser você não pode sair do ser para o nada ou para o devir ou para qualquer coisa que seja, né? Uma vez alcançada essa abstração, você para nela e não sai mais dela. Ela é algo isolado, né? Algo absolutamente vazio e fechado em si mesmo, né? A mesma coisa o Hegel nos relembra a respeito do Spinoza, né? Que uma vez alcançada essa abstração da substância, o Spinoza não consegue deduzir da substância o modo, né? Ele consegue deduzir da substância o atributo, mas o modo não, né? E tanto no Parmênides quanto no Spinoza, o que acontece é que você tem que ter dois começos, né? Um primeiro começo que é alcançar essa abstração, o ser, a substância, e depois um segundo começo incondicionado, que você não sabe de onde vem, mas ele tem que estar aí, de alguma maneira, que é esse ser rebaixado, essa substância, vamos dizer assim, modificada, né, pela especificidade do modo, né? E isso é tido como um fato. Nós, seres humanos, vivemos no mundo do devir, nós, seres humanos, vivemos no mundo dos modos acidentais, né? Então, nós temos que falar sobre o modo, nós temos que falar sobre o devir. Só que nem o Parmênides nem o Spinoza conseguem explicar como é que você passa dessa abstração isolada, né, para as coisas concretas, né? De onde essa abstração partiu, né? Porque a abstração não partiu das coisas concretas para chegar até o abstrato, né, propriamente dito, né? Mas uma vez chegada até lá, joga-se fora a escada e não consegue-se mais voltar para o ponto de partida, para a concretude, para a determinação, né? Para as coisas que têm determinação. Então, basicamente, essa é a grande proposta dessa nossa terceira Merkung, é o Hegel nos ensinar o que significa abstração. E isso é uma coisa importantíssima, né? Porque a lógica é o reino das sombras, né? O campo filosófico que trata apenas de conceitos abstratos, né? Então a gente tem que, antes de tudo, entender o que significa abstração. E se a gente, então, aprender, vamos dizer assim, levar até os seus últimos limites, levar até o fundo o conceito de abstração, a gente vai compreender, segundo Hegel, né, que o resultado completo de uma abstração não é um conceito isolado, mas, né, a passagem de um conceito para outro, né? Então, quando eu levo a abstração do ser até o seu fundo, eu chego até o nada. E isso Parmênides não faria, certamente, isso
Spinoza também não faria. Ou seja, Spinoza e Parmênides param no meio da abstração e ficam satisfeitos com aquele conceito que é indeterminado, porém tem algum vínculo com as coisas concretas, né? O Hegel não, ele diz, vamos levar essa abstração até o final. E levá-la até o final indica, né, implica em observar que o conceito ser não é um isolado, mas na verdade ele é uma relação desse ser com nada. O resultado da abstração cai, né? A abstração levada até o final cai no fundo, que não é um conceito isolado, é uma relação, é o devir, né? Nós vamos ver no final das contas, né? Embaixo do ser está esse movimento, né? Que é o devir, né? Então, essa é a proposta dessa nota, né? Nos explicar, nos elucidar o sentido completo, o sentido filosófico, né? Consumado de abstração. Ou, se a gente quiser chamar, podemos chamar isso de reflexão também, né? Ou seja, talvez seria melhor dizer, então, que a terceira nota, ela trata dos obstáculos que a reflexão impõe ao entendimento do verdadeiro significado do que é uma abstração. A reflexão, ela é exterior, na maior parte das vezes, ela para, né? Ela não vai até o fim, né? Então, por exemplo, precisamos só lembrar, para terminar essa revisão, que o Hegel utilizou muito do Jacobi nessa terceira Merkung, porque o Jacobi faz uma grande crítica às abstrações, todas elas, as abstrações do Spinoza, a abstração da substância, como também o Jacobi critica as abstrações de que parte o Kant, o conceito do espaço puro, do tempo puro, né? O Jacobi diz, bom, uma vez alcançada a intuição pura do tempo e do espaço, eu não consigo entender como é que o Kant passa dessa intuição pura para o conceito, não o conceito, de fato, né, mas a intuição do espaço determinado, a intuição do tempo determinado. O Kant resolve essa questão muito facilmente, pelo esquematismo transcendental, pelo fato da consciência. A consciência tem que estar sempre referida, não é, a algum objeto empírico, ao horizonte da experiência. Então, para o Kant, mesmo a abstração do espaço puro e do tempo puro são abstrações relativas, são abstrações para uma consciência, né? Então, o Kant diz que, dado que a abstração do espaço puro já é uma abstração da consciência referida ao mundo empírico, a consciência naturalmente é capaz de passar da pureza do espaço para a situação em que ela concebe um espaço determinado, né? Passar do conceito do espaço, da forma pura do espaço, para um triângulo, para um quadrado, né? A consciência faz isso naturalmente sem nenhum problema, né? O Hegel até aceita que o Kant, assim, né, está um patamar acima do Jacobi, porque o Kant já entendeu que as abstrações são relativas, né? Que elas são relação, mas o fato é que o Kant, quando vai explicar como é que acontece isso, o Kant utiliza a tábua das categorias da lógica do Aristóteles. Tábua essa que recoloca a ideia de abstrações enquanto coisas isoladas, né? Ou seja, o Kant, ao tentar responder a pergunta como é que é feita essa passagem, o Kant se arma contra a resposta, né? É assim que o Hegel diz, na medida em que ele utiliza as mesmas categorias do Aristóteles, né? Então, o que o Hegel quer fazer é justamente, né, uma teoria das categorias que são todas elas sempre em relação com outra categoria. Então, não existe nenhuma categoria isolada. Uma categoria isolada é apenas o fruto de uma abstração exterior, uma abstração externa, né? Uma reflexão exterior, é isso que eu queria dizer, né? Qualquer categoria que está isolada das outras é só um produto do meio do caminho de uma reflexão que não foi levada a termo, né? Deixa eu ver meu resumo. Pois é, então se a gente entende que o resultado de uma abstração consumada não é só o vazio do espaço, do espaço puro ou do ser puro, mas a relação, por exemplo, né, do ser e do nada, isso significa que, para o pensamento, essas abstrações, apesar de serem vazias, elas são uma determinidade, né?
né? Quando o pensamento entende que a abstração cai numa relação, isso é um conteúdo para o pensamento. Então, por isso que para o pensamento, o ser puro, ou o espaço puro, ou o tempo puro, ele não é vazio, ou seja, ele não é ausente de qualquer conteúdo para o pensamento. Ele era vazio enquanto ele era entendido como aquela abstração do meio do caminho que para no puro ser como algo de onde, né, do qual você não consegue sair. Mas entendido segundo os termos do Hegel, né, o ser puro como o nada, né, não só o vazio de qualquer determinação, mas a determinidade do nada, então o ser puro ser, ele pode ser um conteúdo para o pensamento puro, justamente porque ele contém essa passagem para o nada, né? Ah, pois é, o ponto onde nós paramos, né? E aqui a coisa fica mais complicada, porque, né, depois de explicar a crítica que o Jacob faz às abstrações, e depois colocar o Kant e mostrar como é que o Kant está melhor do que o Jacob, mas mesmo assim ele próprio não consegue explicar o que ele está querendo alcançar, isso foi mais ou menos nos parágrafos 10, 11, 12, né? Na verdade, eu até posso dizer para vocês que eu faço uma divisão, né, do primeiro parágrafo até o terceiro, nós temos a introdução da questão, do parágrafo quarto até o oitavo, nós temos a crítica que o Jacob faz às abstrações, do parágrafo nono até o 12º, nós temos a explicação do Hegel, né? Depois de mostrar a crítica do Jacob, vem o Hegel e mostra o que o Kant fez, mas dá a resposta dele ao Jacob e ao Kant, parágrafo 9 ao 12º. No 13º parágrafo, o Hegel vem falar do Platão. Como é Isso. que o Platão foi um cara muito mais esperto que o Parmênides, né? Vamos dizer assim, porque o Platão já opera com essa dialética, né? Tentando mostrar como é que os conceitos eleáticos, né, são esse isolamento, né? E o Platão já tem um jogo de cintura dialético, né? E ele consegue ir um pouco, né, ir mais além do que o Parmênides, né? Mas o Hegel vai dizer que a dialética do Platão é uma dialética da reflexão exterior ainda. Por quê? Porque o Platão, ele, ele chega no resultado, que é entender que os conceitos são dialéticos, né? E que o ser não pode estar isolado. O Platão chega nesse resultado contra o Parmênides, esse é o parricídio, né? Mas o Platão chega a esse resultado por um meio exterior, através né, da observação de umas proposições e de virar essas proposições ao contrário, ou seja, o Platão não chega ao entendimento de que o ser é o nada, analisando a própria categoria do ser, simplesmente, né? O Platão, por meios externos, ele chega a essa conclusão. Mas e também, justamente, como ele faz isso por meios externos, ele não alcança o verdadeiro conteúdo dessa conclusão. E o Platão não pode dizer, como Hegel disse, que o ser é o nada. Por isso o Platão ainda está preso na ontologia, claro, né? Mas o Hegel, justamente, como alcançou esse entendimento da abstração, não é? Alcançou essa reflexão consumada, né? Ele pode dizer sem absolutamente nenhum problema, o ser é o nada, né? Então, o Platão entrou aqui, ou seja, depois que o Hegel explicou qual é a posição dele, ele falou sobre o Platão para dar um contraponto, né? De uma outra versão dialética, na verdade, a primeira que ele nomeia aqui, né? Porque Parmênides, Spinoza, Jacobi e Kant, o Hegel ainda está colocando eles como se fossem, né, versões não inteiramente dialéticas. O Platão surge aqui como uma crítica ao Parmênides, a partir da dialética, efetivamente, mas é uma dialética ainda da reflexão exterior, porque ele não analisa as categorias nelas mesmas. E é isso que o Hegel vai fazer. Ele vai entrar na categoria do ser e achar lá o nada, né? Sem ter que fazer um jogo de proposições, né? Aquilo que o Platão faz no Parmênides ou no Sofista, né? E aí, o ponto onde nós paramos é exatamente isso. Depois de falar do Platão, aqui, parágrafo 13, Platão, nós entramos no momento em que o Hegel vai, então, começar a concluir a sua nota
e vai falar sobre o fato de que não só a abstração do puro ser é uma relação do ser com o nada, mas o Hegel vai dizer que também o ser empírico é uma relação do ser com o nada, porque o ser empírico é sempre um ser com um limite, ou seja, um ser com uma barreira, o ser com uma negação, né? Então, o Hegel combateu, vamos dizer assim, um certo positivismo das abstrações parmenídico, dizendo que as abstrações são, na verdade, relações, mas ele combate também um positivismo empirista, que acharia que aquilo que existe é só o positivo. Então Hegel vai dizer, não, aquilo que existe é também uma relação do ser e do nada. Tudo que existe, existe com um fim, com um limite, existe com uma negação, né? Então, tanto a abstração máxima tem nela a negação, quanto a concretude também tem nela a negação. Agora, eu não me lembro exatamente essa questão. Onde exato nós paramos? Cara, eu tenho a impressão que eu estava lendo aqui assim, de leve, e acho que ele, se não me engano, tá? Esse parágrafo posterior ao Platão aí, não é? Tá. Não, não sei. A gente Então, pode logo voltar dele, que não, posterior. não é tão grande, né? Eu Não, tenho mas, cara, certeza que a gente parou até o ser aí. Isso eu tenho certeza. Eu não sei se a gente leu e ser eu aí? perdi o encontro seguinte. Aonde, Talvez cara? vocês. Ser aí? Não. Ele termina exatamente com ser aí. Aí depois o Na outro parágrafo. frase que termina Ah, sobre o tá. ser. Tá, Tá. entendi. Ali É, naquele último uhum, parágrafo. Foi Não isso? é isso, cara. Acho Eu que, estou pô, pegando o texto sua aqui. reconstrução aí foi muito boa, cara. Eu relembrei aí alguns dos aspectos, assim, que estavam norteando a discussão na ocasião, né? Parece uma crítica, assim, digamos, a uma vasta tradição metafísica, né? À luz de um conceito que é muito elucidativo, que ele expôs um pouquinho antes, né? Que é esse da síntese imanente, né? Que é como ele entende o devir, né? Quer dizer, ninguém conseguiu resolver, nem mesmo o dialético de carteirinha, né, conseguiram resolver esse problema, esse dilema de como passar do indeterminado para o determinado, né? Quer dizer, todo mundo de alguma forma tem que fazer essa síntese extrínseca, né? Pressupor o dois, né? E tal. E ele, no caso, ele está tentando mostrar o que ele fez como devir, né? Quer dizer, o devir, o que ele significa do ponto de vista da história da filosofia. E o Jacob entra naquela ali, né? Tipo, o grande mérito dele é que naquela zombaria ele acabou mostrando a falha dessa tradição metafísica em dar esse salto, né? Em mostrar como essa síntese é propriamente feita, né? E aí sempre me recorda daquela frase do do parágrafo 6 da filosofia do direito, né? Quer dizer, todo mundo teria falhado, até ele, Hegel, até o ponto, né, da filosofia especulativa dele, em mostrar, em trabalhar concretamente a negatividade na abstração, né? Ele fala. Isso. E daí explorar o dualismo de infinito e finito na abstração e na imanência. Quer dizer, é o que ninguém conseguiu fazer, é o critério, né? Eu acho que é o critério especulativo, a partir do qual que é o devir, como você está expressando, a partir do que ele está fazendo essa vasta reconstrução crítica, né? Quer dizer, mostrando enfim, as tentativas malogradas de resolver esse problema, né? Enfim, uma coisa fantástica, né? Ele está fazendo aí. Mostrando, quer dizer, isso nos ajuda a entender o significado filosófico do devir, né? Porque de outro modo ele ficaria talvez muito etéreo, né? Quer dizer, muito não é exatamente conectado. Claro, a gente sabe o devir está ali no Heráclito e tudo mais, né? Mas por devir ele está entendendo uma coisa assim que é uma solução para um problema filosófico bastante remoto, né? E que talvez nenhum dos filósofos elencados aqui tenha conseguido resolver, na verdade, de acordo com Exatamente. ele, né? Exatamente, é o problema da eternidade, né? A abstração, em geral, quando você retira os acidentes dos entes, você cai nesse ser puro que é eterno, que é imóvel, Isso. imutável, né? Mas o que o Hegel está dizendo é justamente, não, a abstração ela não gera entidades, né? Essências eternas, ela gera essências abstratas que são devir, né? Esse é o que você disse aí, tá É corretíssimo, né? isso.
mas elas não são o devir, o passado, o tempo. Não é isso. Elas são o devir no pensamento. Né? O É, pensamento ele não lida com é, conceitos que são isolados. Cada conceito é um pedaço de devir, né? Nenhum conceito é um ponto. Todo conceito é uma linha entre dois pontos. No mínimo isso, né? Na verdade, o conceito ele tem que ser o silogismo, né? Tem que ser mais do que só dois pontos, né? Um conceito propriamente dito, mas acho que a questão final é para a gente entender isso, né? O resultado de uma abstração, aquilo que o pensamento faz com as coisas concretas, não é criar pontos eternos, mas criar linhas, né? Movimentos de pensamento. é. E eu acho assim que o grande mérito, né, que eu estava vendo naquela toda a nossa discussão antes da parada, é perceber como, de fato, a lógica, né, ela está lidando com questões que mais tarde o Hegel vai desenvolver em vários outros níveis, né? Porque essa mesma questão e a gente chegou um pouco a essa conclusão juntos, né? Essa questão da passagem do indeterminado para o determinado, ela pode ser vista sob a perspectiva epistemológica, por exemplo, né? Que é o problema da passagem do eu puro para o eu empírico, que é a questão da fenomenologia, digamos assim, né? Só que a lógica toma essa questão no estágio muito avançado de abstração, né? Quer dizer, é esse mesmo problema do indeterminado para o determinado, né? Considerado não do ponto de vista antropológico, a gente poderia dizer, ou fenomenológico, ou epistemológico, mas do ponto de vista do pensamento puro, né? Quer dizer, já é uma questão que tá presente aí. Na forma da conceitualidade enquanto tal, né? Ele está, quer dizer, daí porque a lógica tem essa importância tão, né, ímpar para ele, né? Esse é um problema lógico, resolver esse problema né, em parte foi o que a gente viu também. Ele não aceita a resolução do Kant, porque a resolução do Kant de certa maneira, opera num nível, né, que não é adequado à resolução desse problema propriamente, né? Um problema de forma, né, talvez, não sei. Exatamente. O Kant não vai no fundo da questão, né? O Hegel Ah, aqui, em certo sentido, ele está nos ensinando a pensar, né? É meio ah, radical falar isso, mas basicamente é isso. Ele está dizendo, olha, pensar não é abstrair os acidentes e cunhar conceitos isolados, pontos eternos, né? Que são eternos porque eu retirei todo o acidental, então eles são eternos, né? Retirei eles do tempo e do espaço, eles estão no mundo das ideias, né? Enquanto isolados, cada um, né? O Hegel está dizendo, não, não, gente, pensar, abstrair, né? Abstrair dos acidentes e transformar as coisas em puro pensamento é outra coisa, né? Não é o Hegel fala isso também, não é um jogo exterior, não é uma mera capacidade que eu exerço. Eu vou agora tirar os acidentes e trazer para cá, agora eu faço para cá. Não é uma coisa arbitrária, não é um jogo, né? É ganhar conteúdo. Na verdade, né, se você entende os conceitos abstratos não como pontos, mas como linhas, nós estamos falando que pensar é gerar conteúdos puros, né? Gerar determinidades que têm a sua própria lógica, né? Então, nesse sentido, a lógica de fato é uma doutrina do pensamento, né? O que que significa, o que que a gente faz quando a gente pensa? E ele precisa então refutar essas versões anteriores, né? Que por conta de uma teoria falha sobre o que significam os conceitos, nos ensinou errado o que significava pensar. Bom, lemos a partir então desse. vamos. Muita coisa, né? Mas eu acho que é isso mesmo. A gente agora vai consertando o carro em movimento aí, né? Quer dizer, acho que essa reconstrução deu certo aí e a gente segue. Consegui. Será que a gente volta aí desse último, então, que chegamos a ler, mas É, é o mesmo caso do nada, é esse? eu acho que a gente podia começar no, Pelo no logo anterior. anterior, né? Para É porque fazer esse é um. o que acaba com o Seraí, né? Ah, tá. Então a gente leu esse. Não, a gente lê ele rapidinho, assim, só para. Então, só para retomar, né? Porque a argumentação começa de fato nesse 14, né? O 13, que é o anterior, é o Platão, né? Então esse Uhum. 14 é já essa explicação do Hegel, talvez é bom a gente ler em conjunto. Vamos Deixa lá. eu só compartilhar. Eu não.
Putz, eu vou ter que. Olha que absurdo, Síntese cara. imanente, cara, que coisa, né? Eu não consigo compartilhar a tela. Vamos ver se agora vai funcionar. Ah, não, acho que vai. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Dá só Então uma é isso. aumentadinha, cara. Você consegue? Ah, aí tá ótimo, ótimo. Beleza. Ah, então tá, esse aí que você tá mostrando é o. Ah tá, qual que a gente começa? Esse da Zelb Eu Fall mit dem começaria por isso Nichts? porque o próximo, ele se relaciona ao primeiro, né? Então ele está dizendo, ah, o mesmo acontece com nada, né? Tá, Em vez da gente começar por o mesmo acontece com nada, qual é o mesmo, começar né? com. É isso. Tá bom. Então bora. Vamos lá. Assim como aqui o uno está posto em ligação com o ser que deve ser assegurado abstratamente por si é mostrado, sem se adentrar no nada, do modo mais simples, em uma ligação que contém o contrário daquilo que deve ser afirmado. Pelo fato de ser tomado de um modo imediato, o ser pertence a um sujeito. É um enunciado. Tem um ser aí empírico em geral e está com isso no terreno da barreira e do negativo. Seja lá com que expressões e reviravoltas o entendimento se apreenda, quando ele teima contra a unidade do ser e do nada e se reporta aquilo que está presente de modo imediato, ele encontrará, precisamente nessa experiência mesma, nada mais do que ser determinado, ser como uma barreira ou negação, aquela unidade que ele recusa. A afirmação do ser imediato se reduz, assim, a uma existência empírica, cujo mostrar ela não pode recusar, porque é a imediatidade fora do pensar a qual ela quer se ater. Então, né, isso aqui ele está terminando de explicar a crítica dele àquilo que ele estava observando no Platão, né? Tal como aqui o um foi posto numa ligação com o eu, ó, com o ser, também o ser que né, deve ser fixado de maneira mais simples e abstraído por si próprio, né, ele é mostrado numa ligação que contém o oposto daquilo que deve ser afirmado, né? Então, Uhum. o que o Platão contra o Parmênides disse quando você diz que o ser é um, você está dizendo o oposto do que o ser tinha que ser. Porque se o ser é realmente puro, o ser não pode ser nenhum. Porque dizer que o ser é um é já colocar um outro no ser, né? Uhum. Então, essa é a crítica que o Platão fez ao Parmênides, né? Então, né? Então é isso, né? O Platão mostrou que, em geral, mesmo na abstração do Parmênides, esse puro ser já contém o oposto daquilo que deveria ser afirmado. Então, quando eu digo o ser é uno, eu estou dizendo o ser é duplo, Isso. né? Ele é uma coisa e o outro, né? Então, tem um problema, né? Ele diria assim, no Sofista, o Platão chega a essa ideia e diz que isso é uma koinonia de gênero já, né? Quer dizer, você aí já está conectando dois gêneros, duas Exatamente, categorias, né? Você não está, quer dizer, você pensa que está falando só do ser, mas você está pressupondo, de fato, não ser, para poder fazer essa passagem aí para o uno, né? É uma coisa, é aquela teoria do sofista da koinonia dos gêneros, né? exatamente, exatamente. Essa é a questão. Deixa eu baixar isso aqui. Aí, em seguinte, né? Ser. O ser, tal como ele é tomado imediatamente, o Mittelbar, né? O ser, tal como é tomado imediatamente, ele pertence a um sujeito. Então, isso é o senso comum sobre o ser, né? A um sujeito, não um sujeito, uma pessoa. Um sujeito aqui é um substrato, né? Aquilo que subjaz aos acidentes, né? Então, o ser, tal como ele é imediatamente, né? O ser é tomado, tal como ele é imediatamente, ele pertence a um sujeito, ele é algo enunciado, ele tem um Dasein, um empirisches Dasein, né? Um ser aí, uma existência empírica em geral. Mas justamente com isso, esse ser, ele está no solo
né, der Schranke und des Negativen, né? No Boden, Boden é o solo, o chão, né? Ele está no chão da restrição e do negativo. Schranke é barreira, certamente, é uma tradução que já ficou costumeira, né? Traduzir Schranke por barreira, mas é bom a gente pensar também como restrição, né? Esse é o sentido, né? Algo que restringe, né? Depois, muito mais tarde, no segundo capítulo aqui da ciência da lógica, o Hegel vai falar sobre a diferença do conceito do limite e do conceito da restrição ou da barreira, né? Então, a barreira seria um limite ainda visto apenas negativamente enquanto restrição, algo que me restringe, né? Uma barreira que me impede, né? O caminho, que me obstaculiza o caminho, ao passo que o limite seria já um conceito mais especulativo, né? Que já contém a dialética dos dois lados nele próprio, né? Porque o limite ele pode ser ultrapassado, né? O limite ele é simplesmente estatuir, né? Que existem dois lados, um antes do limite e outro depois. Mas o limite ele já contempla os dois lados, ao passo que a barreira ou a restrição ela fica só nessa sensação negativa de estar circunscrito só do lado de cá do limite, né? Bom, mas de toda maneira, na abstração do puro ser, o Platão mostrou que, quando eu digo que o ser é uno, eu estou dizendo o oposto do que eu deveria dizer. Mas quando eu tomo o ser imediato, ele também está no elemento da restrição, porque todo ser aí empírico é um ser aí que tem a sua barreira, tem a sua restrição, e, portanto, esse ser ele está no elemento do negativo, no solo do negativo. E isso aqui é importante, né? É aquilo que eu venho repetindo, né? Tanto o resultado da abstração está no solo do negativo, na medida em que é uma linha e não um ponto, né? Uma relação e não algo isolado, mas também o ser empírico está nesse solo desse negativo. Engraçado ele usar essa palavra, né, cara, o ausgesprochen, né, de aussprechen, né, um negócio pronunciado, enunciado, né, quer dizer, é como se o fato desse conceito ser enunciado meio que demonstrasse de maneira imediata e cabal o caráter finito dele, né, quer dizer, o fato dele ser limitado, restrito, como você está falando, né, quer dizer, Exatamente. porque ele pode ser muita coisa na pretensão, ele pode ser inclusive o todo na pretensão, mas imediatamente ele é apenas algo enunciado e com isso necessariamente finito. Então ele colapsa um pouco no contrário do que ele pretendia ser, né? Exatamente. Exatamente. Porque nosso senso comum acha que o ser, que é o substrato, né, a substância de todas as coisas, ele está lá, ele já é antes da gente falar dele, né? Claro, de fato, né? O mundo está aí, né? Mas na medida em que a gente precisa falar, né? Na medida em que a gente tem que determinar esse ser aí empírico, né? Aí a gente percebe que ele está no elemento negativo, nele mesmo, né? Porque cada ser é um restrito, mas também ele está no elemento do negativo, como você falou, porque ele tem que ser enunciado É. para ser notado enquanto esse restrito. Então, por Você esses já dois tinha, motivos, né? você já tinha matado essa charada quando você falou assim, interpretou o subject como hippocamenon, né? Hippocamen. Quer dizer, ele é um substrato, é um sujeito de frase, né? Um sujeito de predicação, digamos assim. E como tal, ele é necessariamente finito, necessariamente restrito, né? Então, quer dizer, a linguagem é aquela história do Engels lá, a prova do pudim é comê-lo, né? Na linguagem, aquilo que pretendia ser infinito se prova finito, né? Exatamente. Digamos assim, se mostra imediatamente, inclusive ele está dizendo, né? Finito, né? Muito bem, é Mas isso aí. enfim, vamos que vamos. Aí ele termina, aqui é uma conclusão, né? Quaisquer que sejam as expressões ou, né, Wendungen, a gente poderia traduzir por desvios, né? Ou contornos. Contorno seria ruim, mas desvios não está tão ruim. Em quaisquer que sejam as expressões ou desvios, né, em que o entendimento se capte, né? Quando ele, né, teima não está ruim, quando ele se esforça contra a unidade do ser e do nada, né? E na medida em que esse entendimento, né, ele beruft, né, ele conclama, ele se refere àquilo que é imediato, né,
Ou seja, não, eu não quero aceitar que o ser e o nada estão numa unidade. E eu trago à tona justamente o fato de que aqui está um ser imediato, aqui que ele é só ser, ele não é nada, né? Então, em quaisquer que sejam as expressões e desvios em que o entendimento se capte quando ele, né, se esforça contra a unidade do ser e do nada e conclama aquilo que está imediatamente presente, né? Mesmo assim, né, wird eben in dieser Erfahrung selbst, né, justamente nessa experiência, ele não encontrará nada senão ser determinado. A experiência imediata que o entendimento está conclamando contra a unidade do ser e do nada, né? Então, essa experiência imediata, o que que tem nela? Ser determinado, bestimmtes Sein. O que é ser determinado? Sein mit einer Schranke, o ser com uma barreira, o ser com uma restrição, ou o ser com uma negação. Então, o que o entendimento encontra quando ele conclama o imediato, o ser imediato? Ele conclama justamente, ele encontra justamente a unidade que ele descarta, a unidade que ele rejeita, a unidade entre ser e nada, né? Ou seja, não tem escapatória. Para cima ou para baixo, nós temos sempre essa relação de ser e de nada. E a última frase, a afirmação do ser imediato se reduz, portanto, a uma existência empírica cujo indicar, né, cujo indexar, cujo mostrar, né, cujo indicar ela não pode rejeitar né, weil die Unmittelbarkeit außerhalb des Denkens ist, an die sie sich halten will. Porque esse ser, weil es, peraí, é porque, pera, é isso mesmo, porque esse ser imediato é a imediatidade fora do pensamento, na qual estou tentando entender os pronomes, né? Esse es aqui para mim é um problema, e agora esse sie aqui. Então, quem é quem? Eu acho que esse, cara, talvez seja o Unmittelbares Unmittelbarer Sein. Sein, Foi né? assim que eu entendi. É, E o sie é a empirische Existenz, não é? é. E sim, eu penso que É. sim, cara. Então, a afirmação do ser imediato se reduz, portanto, a uma existência empírica, cujo indicar ela, a existência empírica, não pode rejeitar, porque o ser pois é, eu não sei agora se esse é o ser ou só uma indicação ao que está na frase anterior, que poderia ser esse Aufzeigen. Ah, sim. Entendi. Eu acho que é o Aufzeigen, na Pode verdade. ser Deren Aufzeigen. Porque o verbo, quando está Ah, tá. substantivado, vira das, né? Isso, claro. Eu acho que você tem razão, cara. É o Aufzeigen, né? Porque É o o Aufzeigen. mostrar, o indicar, né? É Isso mesmo. a imediatidade fora do pensamento, né? Perfeito. Agora fez sentido. Isso. Porque o indicar é a imediatidade fora do pensamento, É. na qual sie, aí de novo sie, sie sich halten will. Mas deve ser. A qual ela quer se ater, né? Mas aí eu acho que é a Empirische Existenz, né? Eu também acho. Ah. Então é isso mesmo. Cara, veja, né, ele está mostrando como a coisa já leva ao seu contrário, né? Então, assim, ele está bem próximo de retomar o tema dele da coisa da síntese imanente, né? Agora, tem uma bobagem aí, cara, de tradução, né, que eu fiquei um pouco na dúvida, queria a tua opinião. Esse Inwelchen, é uma bobagem, é uma coisa colateral. In welchen Ausdrücken oder Wendungen, né? A palavra Wendung,
com certeza, e o cara usou aqui reviravolta, né? Ela é uma, né, uma inflexão, reviravolta, guinada, né? Tudo isso faz sentido. Mas assim, como eu entendi o parágrafo muito conectado a reflexões assim sobre a linguagem, digamos assim, sobre Sim, a finitude da linguagem, eu lembrei que tem aquela expressão em alemão que, por exemplo, Redewendungen, né, que é uma expressão idiomática, né, como o alemão fala, um modo de falar, né, não sei. Aí me pareceu que talvez fosse a melhor opção para essa Wendungen aí, considerando a tradução aqui em português, sabe? Tipo, porque se eu não me engano ele colocou reviravolta, cara. Mas eu acho que reviravolta, porque ele tá vindo de uma reflexão que tangencia temas de filosofia da linguagem. Ele é um Ausgesprochen, tá? Ele sai da boca, ele quer ser, como pensamento, algo infinito, mas no que ele sai da boca, né, ele é finito, ele é limitado. Tanto que ele volta aí no final dizendo assim: olha, essa é uma imediatez fora do pensamento. Né? Por isso é um ser finito, um ser determinado, um ser com negativo. Né? E aí eu achei bonito, talvez, entender essa Wendung como algo linguístico, né? E não como reviravolta. Você entendeu um pouco a minha... Pior, sim, sim, sim. Eu entendi perfeitamente. Como é que a gente traduziria Redewendungen? é, Uso, né? Mas não é, mas é uma alguma mudança coisa de nesse sentido. sentido, né? Quaisquer que sejam as expressões, né? Ou os modos de falar, né? Que o pensamento, né? Veja, o entendimento. Se você for no Duden, olha só, o Duden dá Eu acho isso. uma boa reflexão, sim. O Duden fala, pô, agora eu não sei como entra mais um. Peraí, rapidinho. Olha lá. O Duden, ele dá assim. Ele diz: existe Wenden, né? Drehung, Änderung, Änderung der Richtung, né? Mudança de direção e tal, mas tem Redewendung, né? É, Ele, por exemplo, eine umgangssprachliche Wendung, né? Um modo coloquial de falar, não é? sim, sim. Assim. Então, assim, não sei, acho que reviravolta talvez não fosse a intenção dele. É uma palavra, são homônimas, né? Não, você tem razão. Mas talvez é isso, só essa reflexão, entendeu? Porque daí eu entendo até melhor o parágrafo nessa reflexão um pouco sobre a linguagem, né? O falar dá uma finitizada na pretensão infinita que o entendimento tem quanto ao ser, né? E aí ele aparece nessa imediatez fora do pensamento, né? É por isso que aí, nesse caso, ele colapsa do contrário do que ele era, né? Porque ele se torna um ser determinado, um ser com uma limitação, né? Ou com uma negação. Pois Tá? é. Esse indicar, né, esse Aufzeigen, é de volta a temática, nós falamos isso certamente no ano passado, né? Certamente a temática do início da fenomenologia do espírito, né? A certeza sensível, o Sim, isto, né? O indicar isso, é o claro. isto, né? É o É, isto. E é, o isto, justamente naquele primeiro capítulo, Hegel mostra o problema que o isto coloca para a linguagem, né? sim, Ele dissolve a certeza sensível justamente na malha da linguagem, né? Ou seja, como o isto não é uma relação pré-linguística da consciência com o objeto, mas o isto ele já está dentro de uma isso, significação linguística. Só dentro de um contexto linguístico é que o isto tem sentido, ou seja, a exatamente, indexação não é o primeiro, né? O exatamente, index exatamente. não é o ponto, né? Ou seja, o index depende de uma linha e de um plano, né? Vamos dizer É, assim, né? Porque a isso, gente acha que naquela teoria materialista do início da linguagem, o próprio Rousseau fala isso, a linguagem começa com isto, né? Começa com um sim, ponto, né? Uma coisa pontual que você aponta e fala aquilo. é, Mas o Hegel está dizendo, não, a linguagem ela é um todo antes de se isolar no isto. Ela é isso, uma isso aí. relação. Nesse sentido mesmo, cara, eu acho, agora você matou a charada. Esse Aufzeigen, né, realmente, a deixis, né, como a gente chama Exato. assim, né, a ostensão, tanto que o dedo indicador no alemão é Zeigefinger, se não me engano, né, o Pois dedo é. que se aponta, né? Agora, o engraçado é isso, que essas pessoas que são contra a unidade do ser e do nada, elas acham que elas estão saindo do pensamento quando elas apontam para uma coisa. É, Elas acham que simplesmente pelo ato de fazer um movimento com o dedo e apontar,
que você saiu do pensamento, que você está lidando só com a sensibilidade, com a existência empírica das coisas, e não com um aparato lógico, linguístico, né? Mas o dedo só faz assim porque o pensamento e a língua é que comandam o dedo, né? A linguagem não sai da linguagem porque a gente aponta o dedo para fora. Mas, bom, Claro, isso é. eu tô viajando. Não tá não, cara. Eu acho que é perfeito. Inclusive, isso aí, do ponto de vista evolutivo, já foi até atestado por múltiplos caminhos, né? Essa ideia, Tomazello faz essas pesquisas, né? Que muito provavelmente a gente apontava antes de conseguir efetivamente verbalizar. Tá? Então, quer dizer, o dedo indicador foi muito provavelmente, do ponto de vista evolutivo, o primeiro recurso linguístico, né, no sentido comunicacional do termo. Quer dizer, você mobiliza a atenção compartilhada sobre um determinado objeto. E eu acho que você está certíssimo. Parece muito aqui uma modulação que a gente vai encontrar lá na fenomenologia do espírito. Quer dizer, o ser que está no pensamento, ele é infinito, ou como você estava dizendo antes, eterno, né? Ele tem essa pretensão de eternidade, de perenidade, né? Ao se tornar um substrato para a frase, um substrato de predicação, aí ele já colapsa do contrário, né? Que é um ser finito. E parece muito com aquele movimento da certeza sensível, porque ela sai do céu, né? Quer dizer, ele começa a dizer assim: é o conhecimento mais rico, porque ela é repleta, é plena, tem tudo nela, né? Mas aí no segundo parágrafo já fala assim: mas é o mais pobre, na verdade, porque não há rigorosamente nada aqui ainda, né? E tal. Então ele faz essa modulação que parece muito com esse movimento mesmo, né? Perfeito. Enfim. Essa coisa, né, de defender o ser, a existência empírica como o ser puramente positivo, que não está maculado pelo nada, né? Ou seja, esse ser que não está em unidade com nada, né? Esse sensualismo, esse empirismo radical, o Hegel está dizendo aqui, isso então é tentar, né, se colocar fora do pensamento. O que é um problema, né? Como é que você faz uma filosofia a partir daquilo que está fora do pensamento, né? Então essa seria a crítica do Hegel a priori ao Feuerbach, né? Só que justamente só para lembrar o Falco, né, que teve aqui, a tese dele sobre o Feuerbach é muito interessante, que ele diz que a defesa do Feuerbach da imediatidade não tem a ver com um recrudescimento do sensualismo. O negócio é que entre o Hegel e o Feuerbach existe uma coisa que é o daguerrótipo. Ah, sim. E Protótipo da aí, máquina fotográfica. exatamente, é. Então, o Feuerbach, ele está falando justamente como é que né, a tecnologia, etc., já nos forneceu um acesso ao imediato que não é só sensualista. A fotografia, né, ela muda a sensação da existência empírica, né? Muda a relação com a existência empírica porque você recorta a existência empírica, você já conceitua, né? Você já pensa, torna a existência empírica uma coisa pensada na medida em que ela está lá imediatamente exposta enquanto um quadro fotográfico, né? Eu achei uma tese bem interessante, assim, Muito legal, eu lembrei agora que você falou mesmo naquela tem palestra esse, dele. ele defendeu isso no artigo que está na revista Hegel. A gente podia depois ler esse artigo aí, no último número da revista Hegel, tá lá, Feuerbach e a fotografia, que não sei o que lá. Isso para defender o Feuerbach do Hegel, mas é claro, não vamos defender integralmente, né? De fato, o Feuerbach não se esforçou, né, se apoiando no daguerrótipo ou não, mas ele não se esforçou para compreender exatamente o que o Hegel quis defender, pelo menos segundo os argumentos que ele apresenta naquele texto contra o Hegel, onde ele defende exatamente essa existência empírica, a positividade do ser contra a possibilidade de que o ser e o nada sejam o mesmo. Mas, beleza, podemos passar adiante. Legal. Tá pegando, como diz, né? Pegando no tranco aí, né? Estamos voltando. Estamos voltando. Vamos Gente, lá. posso fazer Opa, é um mesmo, pequeno Arthur. Fala comentário? aí, cara. Fala aí, fica à vontade. Não, era bem nessa parte que vocês estavam centrados. Só queria chamar a atenção, assim, me deu muita impressão que o entendimento ele acaba virando um objeto. Ele acaba sofrendo as consequências, né? Porque na medida em que ele se expressa e busca captar esse empírico, mas por ele fazer parte de uma reflexão exterior, aí esse Wendung der Verstand, né? Quer dizer, ele é um objeto aqui desse jogo, né? Me lembrou muito a dinâmica do jogo, assim, né? Porque acaba que o entendimento ele é jogado, ele é tornado, né? Para aquilo que ele não afirmou,
Porque ele afirma uma coisa e lá no final ele vai para aquilo que ele não afirmou, assim, né? Mas por quê? Porque ele está numa reflexão externa e ele não percebe que, né, no caso aqui, o ser já é nada, né? Me deu essa impressão, assim, né? Eu acho que você está certo. Entendimento é pensamento, mas o entendimento é um pensamento que quer sair do pensamento. Ou seja, ele quer o oposto daquilo que ele é, né? Ele quer ser o entendimento, quer lidar com as abstrações, mas ele acha que abstrair é uma mera capacidade que nós temos, um mero jogo, né, de retirar atributos das coisas concretas ao bel prazer, né? Então o entendimento ele se contradiz, né? Ele é pensamento, mas ele se nega enquanto pensamento, na medida em que quer sair do pensamento e apontar para as coisas que estão fora do pensamento, como se isso não fosse pensar, né? Então eu concordo com você. É, oi, eu tenho uma pergunta rapidinho, Fábio. Diga. O que seria essa barreira para o entendimento? Seria, na verdade, o que a gente começou falando hoje na exposição, que seria essa abstração, né? Esse conceito de abstração isolado e, Sim, enfim, fiquei pensando nisso. essa é a barreira do entendimento. O entendimento acha que a capacidade que ele tem de produzir abstrações tromba nesse isolamento das abstrações, e ele para ali, né? Essa é a barreira. Mas nós que estamos aprendendo o que significa pensar, a gente percebe que essa barreira é só um limite e que dá para passar para o lado de lá do isolamento das categorias abstratas e entendê-las como sempre relação, né? Sempre como linhas e não como pontos. Então, exatamente, né? O entendimento está preso nessa restrição, nessa barreira, que, né, é o acoplamento do entendimento ao senso comum, à consciência natural. Mas o Hegel aqui já está nos tentando dar um outro conceito que significa pensar e, portanto, outro conceito que significa o próprio entendimento, né? Para além das suas barreiras, mas sem deixar de reconhecer os seus limites. Ou seja, abandonar a barreira e passar para o pensamento especulativo não significa abandonar os limites, não significa abandonar as determinidades das coisas, mas significa apenas não estar preso, né, nessas determinidades enquanto isoladas. Certo? Cara, porque eu acho que nesse parágrafo anterior que a gente estava, concordo com vocês aí, essa redução, ela comete, digamos assim, o entendimento de fora, né? Quer dizer, o Hegel está tentando entender isso num passo atrás, né? Quer dizer, ele está tentando mostrar que esse dualismo do indeterminado e do determinado, da infinitude e da finitude, né? Ela já está contida na própria abstração, né? Quer dizer, e não é alguma coisa que se pronuncia de fora, digamos assim. Me deu a impressão um pouco disso, né? Olha, a afirmação desse ser imediato reduz-se, então, a uma existência empírica, né? Quer dizer, esse é um choque para o entendimento, é uma redução que ele experimenta, digamos assim, mas que você pode explicar de uma outra forma, especulativamente falando, né? Ele está na raiz da própria abstração, esse dualismo, né? Um pouco essa a ideia. Eu sempre tenho a ideia de que é isso que o Miller quer aprender com aquela coisa da negação autorreferencial, né? Porque daí a segunda negação, que para o entendimento parece ser a primeira, na verdade é a segunda, né? Isso é Enfim. muito importante, porque justamente a conclusão da terceira nota, o parágrafo 17, vai retomar exatamente a questão da negação enquanto uma afirmação, né? O entendimento não consegue É. entender isso, né? E é exatamente esse o ponto. A gente lê o próximo? Vamos embora. Dá tempo de repente enfrentá-lo ainda. Ele é pequenininho, a gente consegue. Meia hora. É o mesmo caso do nada, apenas que de maneira contrária. E essa reflexão sobre ele é bem conhecida e feita bastante frequentemente.
O nada se mostra tomado em sua imediatidade como nada que é, pois, de acordo com sua natureza, é o mesmo do que o ser. O nada é pensado, representado, fala-se sobre ele. Logo, ele é. O nada tem seu ser no pensar, no representar, no falar, etc. Mas, além disso, esse ser é também diferente dele. Eis porque se diz que o nada está, sem dúvida, no pensar, no representar, mas que, em virtude disso, ele não é. Que o ser não lhe compete enquanto tal, que esse ser é apenas pensar ou representar. Nessa diferenciação, é preciso, igualmente, que não se negue que o nada está em relação com o ser. Porém, na relação, mesmo que essa contenha também a diferença, está presente uma unidade com o ser. Seja qual for o modo como o nada seja enunciado ou mostrado, ele se mostra em ligação, ou, caso se queira, em contato com um ser, não separado de um ser, precisamente em um ser aí. Então, mais uma vez, vejo essa. É aquela coisa, eu estou naquela época que vejo flores em tudo, né? Mas, mais uma vez, aparece a linguagem como o horizonte no qual as coisas se mostram como aquilo que de fato são, né? Quer dizer, no falar o nada, né? Que ele parece estar, que ele se manifesta imediatamente como conectado com o seu outro, né? Com o ser. Uma, uma, Exatamente. uma coisa assim, né? E, Mais uma e vez ele só, fez o apelo em alguns momentos aí à fala, ao com falar, certeza. né? Não, você está. Suas flores aí não estão ilusórias, né? Porque justamente essa é a questão, né? O entendimento diz que a gente fala sobre o nada e que, portanto, o nada só está na fala. Portanto, o nada não é, Uhum. né? O entendimento usa essa restrição do nada ao pensar, ao representar, ao enunciar, ele usa isso para desqualificar o nada enquanto ser, né? Ou seja, se uma coisa existe só no pensamento, não necessariamente ela de fato é, né? Mas né, esse artifício do entendimento para né, negar a unidade do ser e do nada, ele é falso, né? Ele não leva né? Não ganhamos nada com isso, né? Porque a questão é que, em qualquer que seja a situação, é essa última frase, né? Bom, a gente pode fazer a explicação aqui, frase por frase, para ver se tem algum Bora, problema, bora, que né? é legal, eu acho. Então, deixa eu deixar meu cigarro aqui no canto. Então, o mesmo é o caso com o nada, apenas em sentido inverso, oposto. E essa reflexão é conhecida e já foi feita sobre o nada, né, frequentemente, né, de maneira oft genug, né, bastante frequentemente essa reflexão já foi feita, né. O nada se mostra tomado em sua imediatidade como Ser, sendo, sendo isso. né, está grifado aqui, seiend, né, como sendo, pois, de acordo com a sua natureza, ele é o mesmo que o ser, né. Então, tomado na sua imediatidade, o nada ele está sendo, né, ele é um ente. E, segundo a sua natureza, ou seja, segundo a nossa explicação especulativa sobre o nada é o mesmo que o ser. Então, tudo bem, o nada é. O nada é pensado, representado, a gente fala sobre o nada. Portanto, ele é. E o aqui está grifado. Es ist also. Ele, portanto, é. O nada tem no pensar, no representar, no falar, etc., ele tem aí o seu ser, né? É. Este ser, porém, né, ulteriormente, ferna, né, adiante, esse ser, além disso, porém, né, ele é também diferente ou diferenciado do nada. O ser do nada é diferente do nada, segundo o entendimento. E, portanto, é dito que, né, embora, né, o nada esteja no pensar, no representar,
né? Apesar disso, o nada não é. Né? Nicht ihm als solchem das Sein zu kommen, ou seja, não se pode atribuir ao nada, enquanto tal, o ser. Né? Se diz que das nur Denken oder Vorstellen dieses Sein ist. Né? Se diz que esse ser, ele é apenas pensar ou representar. Então, com isso, se nadifica o nada, né? Se invalida o nada, se retira ao nada um status enquanto objeto do pensamento, um estatuto, né? Enquanto conteúdo para o pensamento, porque ele só existe no pensar. Então ele não pode ser conteúdo no pensamento porque a ele, né, para ele não existe um referente empírico. É sempre essa questão, o referente que você pode apontar. Eu posso apontar para uma coisa que é, mas não consigo apontar para uma coisa que não é, segundo o entendimento, né? Mas, então, o que nós aprendemos aqui é como o entendimento diferencia o ser do nada do ser. Mas ele vai dizer, mas nesse diferenciar, né, bei diesem Unterscheiden, né, nessa diferenciação, nesse diferenciar do ser do nada ao, né, em relação ao ser, né, mas nesse diferenciar, ist ebenso sehr, né, não devemos também negar, né, nicht zu leugnen, né, não é o caso de negar que o nada está numa relação, né, está em relação com um ser. Uhum. Ou seja, mesmo quando eu digo isso e diferencio o ser do nada do ser, eu não devo negar, né, não há que se negar que o nada esteja numa relação com um ser. Mas, na relação, aber in der Beziehung, mas nessa relação, mesmo que ela contenha essa diferença, né, nessa relação está presente uma unidade com o ser. Uhum. Auf welche Weise das Nichts ausgesprochen oder aufgezeigt werde, né? De qualquer maneira que o nada seja enunciado ou indicado, ele se mostra numa ligação, ou, se quer, numa conexão, numa junção, Berührung. Aqui tem a ver com o toque, né? Contato, né? É o tato, né? O toque, é uma coisa que se toca na outra, né? Então, de qualquer maneira que a gente fale ou indique o nada, ele se mostra numa ligação ou numa conexão, num contato com o ser. Ele se mostra inseparado do ser, precisamente num ser aí, né? Então, o Hegel inverte essa rejeição que o entendimento tem ao ser do nada, né? Ele inverte isso no ser aí, né? O ser aí é uma conexão do ser com o nada, porque é um ser com uma limitação, um ser com uma negação, né? Será que a gente entendeu É, o que cara, está para ser não, entendido? porque eu acho assim, talvez assim, o nada, cara, se ele fosse rigorosamente nada, né? Sem nada de ser, né? Ele não poderia nem sequer ser falado, né? Quer dizer, o fato de que você fale do nada, não é? Indica que o nada ele adquiriu aí nesse jogo com a linguagem, nessa Göttliche Natur des Sprechens, como ele fala, né? Ele adquiriu o ser, né? Quer dizer, agora, obviamente, não é também um ser infinito, né? Do mesmo modo como o raciocínio anterior, é um ser com restrição, né? É como se o nada também é restrito pelo ser, né? Exatamente, exatamente. Ele também encontra sua restrição no ser, né? Na Então nós verdade. temos aí o ser aí do nada, né? É isso, ser Basicamente. aí do nada, A existência basicamente. do nada, mas é uma existência só para a lógica. Mas isso não enfraquece a existência do É, nada. Esse é que é o ponto que o Hegel está querendo dizer, né? Ou seja, quem está preso na ontologia clássica, né, vai dizer que não, o ser é o nada não é, né? O materialismo, né, desde sempre
reafirma essa proposição, né? O Hegel está dizendo, mas não é exatamente assim, né? Deixa eu ver. O nada, rigorosamente nada, seria inefável, né? Não teria como. E nesse sentido ele se parece com o ser, né? Ele ter sido trazido já à fala, à representação ou ao pensamento, né? Indica, de certa forma, a finitização desse nada pelo ser, né? Quer dizer, indica já a restrição, né? Do nada pelo seu outro, né? Digamos assim. Né? O que eu quero, eu estou querendo dar um jeito de combater essa posição do entendimento que o nada só tem existência na fala ou na linguagem. Porque a questão é como se dizer isso que o entendimento diz, seria dizer que o entendimento, né, o pensamento, tem a capacidade de criar coisas que ele quiser, ele pode criar entes de pensamento, né, arbitrários, e um deles é o nada. Mas eu posso criar uma quimera, posso criar uma figura de 1 milhão de lados, né? Eu posso criar uma figura de infinitos lados no pensamento, se eu quiser. Posso criar no pensamento um círculo quadrado. Mas o Hegel está dizendo, o pensamento não é essa capacidade arbitrária, né? Se o pensamento tem a necessidade de atribuir existência para o nada, é porque nas coisas empíricas, né, das quais o pensamento parte para criar suas abstrações, nessas coisas empíricas, o ser já está conectado com o nada. E, portanto, o pensamento, quando dá existência no pensamento para o nada, não está criando algo do nada, né? Não está criando algo arbitrário. Ele está simplesmente reproduzindo no pensar a concretude. E, portanto, essa ligação do ser com o nada. Portanto, né, a existência pensamental do nada não é artificial e não é arbitrária. Ela é necessária, né? A linguagem teve que criar o nada, né, por algum motivo, né? Cara, eu acho que aí, veja, se você for nessa toada, eu acho que é capaz da gente chegar naquela ideia lá da fenomenologia da morte como o senhor absoluto, entendeu? Assim, tipo, no seguinte sentido, o que é que eu quero dizer com isso, né? O nada, a nadificação, né? O nada, a morte, né? O ser para a morte, digamos assim, que constitui todo ser humano, né? Ele talvez seja a origem experiencial, né? Disso que, do ponto de vista lógico, aparece como a necessidade do nada no pensamento, entendeu? Alguma coisa do tipo, eu pensei, né? Quando você jogou essa, né? Pois é, aí Porque, você foi profundo, né? não, porque veja, como você está dizendo, a linguagem teve que criar o nada, né? Quer dizer, a realidade, vou falar como você diz, a realidade pensamental ou intelectual do nada, ela não é arbitrária, né? Ela é necessária, tá? De Sim, onde vem essa necessidade, digamos assim, é, inescapável da negação, né? Do nada, assim, né? De alguma coisa que vai limitar o ser, né? Eu vejo assim apenas um lugar onde isso está tematizado assim, que é o Senhor absoluto, que é a morte, né? Quer dizer, ali na dialética do Senhor e do escravo, ele fala sobre isso, né? Sobre essa, como é que eu vou dizer assim, essa inescapável experiência da natificação, né? sim. Contida na morte. Então, assim, eu viajei total, Não, mas assim, estava claro, pensando subsídios assim para sustentar essa tese de que a realidade intelectual do nada ela é necessária, entendeu? Ela não é arbitrária, ela não é uma pura criação, digamos assim, do entendimento, uma pura criatividade intelectual, né? Ela tem entendi. uma Notwendigkeit, digamos assim, né? Mas Não, aí não sei. eu entendi perfeitamente. Eu acho que a minha resistência foi só que eu acho que essa seria uma explicação, vamos dizer assim, antropológica, Sim, né? sim, Eu acho que aqui talvez a gente ainda consiga uma explicação lógica pode dentro ser. aqui da nossa circunscrição, no sentido de que o pensar, ele não, ou seja, ele não é só essa negação do concreto, uma nadificação do concreto no sentido de que essa nadificação gera o nada, o indeterminado, o vazio, o arbitrário, né?
que o pensar, ele é essa negação, mas é uma negação que cria seres, que cria conteúdos, né, que cria determinidades. Bom, não sei. No Não, fundo, o Hegel está querendo mostrar uma certa autonomia, a subjetividade do pensar. O pensar, ele é não é só uma faculdade qualquer, uma capacidade de tirar os acidentes e ir para o mundo das ideias, né? O pensar ele é produtivo, né? Ele não é só negativo, né? Nessa negação, a negação da negação produz uma afirmação, né? É nesse ponto que ele vai chegar. Eu acho que, bom, eu entendi o que você falou, acho que está certo. Eu só acho que talvez a gente ainda consiga, né, uma explicação circunscrita ao elemento aqui do puro pensar, sem falar sim. na morte, sem falar no sujeito, né, no passar do tempo e tal, né? Porque não, eu pensei o seguinte, cara, assim, tentar. Porque assim como o parágrafo anterior, não é, ele de certa forma antecipa, de um ponto de vista lógico, né, alguma coisa que vai se manifestar na experiência que a própria linguagem tem, o que a própria consciência tem com a linguagem, tá? Talvez outros, era a hipótese, assim, outros aspectos da lógica também tenham essa capacidade de refletir algo. Quer dizer, um pouco aquela ideia do seguinte, entendeu? A gente vai viver isso do ponto de vista antropológico, né? Porque somos seres conscientes e a consciência é conceitualidade, e a conceitualidade tem esse tipo de jogo, tem esse tipo de dinâmica, entendeu? Então, assim, é mais ou menos. Não que a gente tenha que explicar aqui a necessidade intelectual do nada a partir de uma experiência fenomenológica da morte, né? Mas é como se a experiência fenomenológica da morte manifestasse algo que já está presente ao nível do conceito. Um pouco isso Não, isso é que eu verdade. pensei. Eu concordo perfeitamente. Eu acho muito Tô legal isso que você falou, Eric, porque quando você falou do Senhor Absoluto, eu lembrei na hora enfim, da leitura, né, do Kojève, né, que ele foca muito nisso, né, e Isso. até o Fábio, né, percebeu vamos dizer assim, esse ênfase antropológica, né, nessa leitura. É, e aí, é porque você estava falando muitas coisas, e eu vejo muita coisa também aqui, sobre essa questão do nada como alguma coisa do incognoscível, né, do completamente abstrato, que o Hegel está falando, bom, ali tem né, algo de ser no meio, né, eu fiquei pensando assim, e também sobre isso que você está falando, sobre uma dimensão lógica na própria experiência fenomenológica, né? É, eu fiquei pensando no que o próprio Lacan entende, né? Como uma experiência assim, de morte, que é a experiência do desejo que está articulada dentro da linguagem, né? Então, porque é isso, né? Ele segue o Kojève naquela leitura de que o Sim, desejo sim. é um vazio, né? O Kojève fala que Uhum. o desejo é, é um vazio irreal. Ele define assim, né? Eu não sei se o vazio seria um conceito para o Hegel, né? Mas aí tem toda aquela ideia do nada, né? No meio, né? Dessa leitura Sim, que sim. tem do Heidegger e do Hegel, né? E aí, para o Lacan, essa morte, né, essa nadificação, ela aconteceria nesse momento em que algo da ordem da linguagem, vamos dizer assim, da ambiguidade, né, da equivocidade dos significantes, aparece em um contexto já reificado, né, Isso. positivado, e aí é algo do desejo, né, que aparece, né, dessa, dessa determinação, né? Uhum. E isso toca no aspecto lógico, né? Porque a linguagem é algo que está para além, está perpassando a experiência concreta, né? E concreto, eu digo, individual, né? Vivencial, fenomenológica do sujeito, né? Fiquei pensando Sim. nisso. Sim. Não, legal, cara. Isso tudo que você falou, assim, são coisas assim, muito interessantes para pensar, né? Mas assim, de toda forma, eu acho que a gente está, e eu acho que você percebeu isso, meio radicalizando uma certa visão do Hegel, né? Porque enquanto esse pessoal francês, né, a partir do Kojève, e assim também estimulados, como a gente sabe, pelo Heidegger, né? Que está por trás também disso, né? Tem uma visão dessa presença da morte, né, numa dimensão
pura e simplesmente antropológica, como o Fábio estava falando, né? Parece que a coisa está mais enraizada no Hegel, né? É uma coisa que tem a ver justamente com esse âmbito, com essa dimensão que a gente está analisando aqui, que é uma dimensão do pensamento puro, né? Há talvez uma condição de tematizar esse ser para a morte, digamos, né? É, de um ponto de vista ainda mais subterrâneo no sistema do Hegel do que aquele que foi primeiramente visto ali pelo pensamento francês, pela recepção francesa do pensamento alemão ali no Entre Guerras e tudo, né? Talvez o Hegel seja ainda mais radical nesse sentido, mas coisas a se pensar, temos que quebrar um Sim. pouco a cabeça aí e ver É. se Não, dá para sustentar. eu não estou me opondo a uma interpretação antropológica dessa questão do nada, né? E eu acho que ela de fato é frutífera, né? Como o Hugo mostrou, né? Certamente no Kojève, mas no Lacan, né? Tudo isso, eu acho que tem de fato coisas interessantes a tirar, né? Dessas comparações, dessas analogias. O que eu acho é que essas coisas que são retiradas dessa analogia, elas nos ajudam um pouquinho a entender o que está aqui, Sim, mas nos tiram do foco o essencial, que é entender o que isso significa para o puro pensar. E para isso, entender o que razão. significa para o puro pensar, nós não devemos pensar na morte, porque né, nós estamos falando aqui da subjetividade dos conceitos, da subjetividade do pensar, para além das subjetividades empíricas das pessoas que Uhum, pensam o pensar, né? E o que eu quero chamar a atenção com isso é justamente isso. É como se o pensar fosse a morte, né? Para usar a questão aqui. O pensar fosse esse nada, uhum, né? Existem as coisas empíricas e de repente nós, seres humanos, nós fazemos uma coisa a mais, que é pensar, nadificar as coisas. Só que essa nadificação, ela não é a abertura para o nada, para o arbitrário, para qualquer coisa, tábula rasa. Ela é um processo que tem carne e osso, né? Né? O pensamento, ao ser esse nada, ele tem estrutura, ele tem, não é, categorias, ele tem conteúdos, né? sim, E eu acho que esse que é o desafio, tentar entender isso circunscrito à teoria claro. do puro pensar, né? E ainda não Não, consigo é. Eu tô, elaborar. eu tô Eu contigo tenho nessa, uma... porque rapidinho, só falar isso, Arthur, rapidinho já te Vai passo. lá, vai lá. Porque eu acho assim que, não, você está corretíssimo, cara, nessa abordagem, porque a gente não pode jamais cair na tentação de tornar a lógica do Hegel dependente de manifestações antropológicas, entendeu? Porque senão a gente trai um pouco a pretensão que ele tem quanto à lógica, né? O contrário sim, quer dizer, ver na antropologia, né? Ou na fenomenologia da consciência, né? Manifestações de movimentos que a gente identifica na lógica, eu acho que é possível. Agora, se o contrário, antropologizar, digamos assim, a lógica é um risco. De trair a própria pretensão e até de facilitar críticas, por exemplo, como a do Feuerbach, como em Uhum. certo sentido a do Marx, né, às Sim. vezes. Então, assim, eu acho que está correto. Seguindo a pretensão dele, né, tem algo aqui que é discernível na pura intelectualidade, né, no ambiente do puro pensar. Não pode ser assim contaminado. Se alguma coisa acontece antropologicamente falando, é muito mais um reflexo disso do que É. propriamente, né? É um pouco essa ideia, eu concordo contigo. Mas tem que pensar aí. Agora, pô, falei demais aí, mas tem o Arthur e o, o Igor, né? Fala aí, Arthur. É, então, porque assim, o Fábio também deu essa introdução, né, que ficou muito bom, assim, a gente pegar a introdução do Fábio e chegar aqui, porque repensando todo esse capítulo, né, eu fiquei lembrando assim, quer dizer, o que faltou no Platão, o que faltou em Spinoza, o que faltou em Parmênides, parece assim, faltou a fenomenologia do espírito, né? Faltou eles passarem por todo o processo da fenomenologia do espírito para chegar aqui numa reflexão que seja realmente imanente, né? De uma síntese imanente, do que a gente estava falando, né? Então, acabou que eu fiquei com isso na mente, então quando a gente chegou aqui, é, me deu muito essa impressão, por isso que eu falei assim, o entendimento aqui que é o objeto, né, do jeito que o Hegel colocou, porque o entendimento que foi sendo jogado aqui pelo próprio conceito, né? Aí me deu a impressão
Lembrei de Wittgenstein, né? Porque me lembrei assim, é como se o Hegel estivesse antecipando tudo aqui, e falando aqui, ó, tudo isso aqui é um. Como é que o Wittgenstein coloca, né? Tem que fazer aqui uma terapia aqui, né? Todos eles não fizeram a terapia da linguagem aqui, né? E aí me veio muito a dinâmica de um atomismo para um contextualismo, porque o entendimento, como diferencia ser e nada, ele fica sempre de um lado para o outro, e ele nem percebe que ele está sendo jogado. Na hora que chegou no ser aí, é um ser, mas dentro dele já está contido o nada, e aí isso leva, né, para um ser que está sempre considerando as conexões, considerando inferências imanentes, né? Claro, como se fosse uma característica imanente do ser, independentemente das minhas experiências empíricas. É isso que eu quero dizer, assim, né? Independe da minha experiência empírica, de eu ver, sei lá, né, copo cheio, agora eu vou ver o copo vazio, né? Porque aí o entendimento ele fica sendo jogado. E aí ele acha que as experiências empíricas que fizeram a conexão. E o Hegel está mostrando, não, no ser aí, imanentemente, a gente percebe um contextualismo, né? Por conta. Me deu, assim, essa Não, impressão. eu acho que você tem razão. Eu pego só um ponto final aí da sua fala, para lembrar que nós estamos aqui já falando do Seraí, né? Aos poucos o Hegel está nos apresentando o Isso. Seraí, que é o próximo capítulo, né? Da ciência da lógica, e ele já está nos ensinando a fazer uma diferenciação que vai ser importantíssima. Porque quando o Hegel for tratar do Seraí, na ciência da lógica, ele não está tratando do Seraí enquanto uma existência empírica. Ele está tratando do ser aí enquanto um conceito abstrato. Uhum. O ser é o algo do pensamento, é o ser aí, né? Enquanto conceito puro. Ou seja, para o pensamento puro, em primeiro lugar, ele tem o ser, o nada, o devir, onde ele aprende o que significa abstrair, o que é uma reflexão imanente, né? Ele aprende que as abstrações não resultam em pontos, mas em linhas, né? Essa história. Beleza, mas o resultado desse aprendizado é o conceito do ser aí, enquanto conceito puro, né? Então não é que o Hegel sai do ser nada devir, chega no ser aí, então significa que agora antes ele estava falando de coisas abstratas, mas no ser aí agora ele está falando de coisas concretas, coisas empíricas. Não, ainda é a lógica. O que nós estamos falando agora é do algo do pensamento, que é o ser aí. O que significa o pensamento, quando ele pensa algo, ele unifica ser e nada. Bom, eu não sei se isso Sim. faz sentido Não, também para não, você. cara, é isso mesmo. Deixa E eu passar em pro relação Igor. com o que o Arthur falou, não sei se Não, conectou, mas bom, só para sair pela tangente. Mas diga aí, diga aí. Igor. Igor, Oi, oi, oi. diga Não, aí, tava diga aí. desmutando aqui. Não, é porque eu tava fazendo a leitura nos dias aí daquela Vorlesung, né? O Der Geschichte der Philosophie, é, um texto anônimo do Hegel. E aí eu acho que teve algumas coisas que ressoaram, assim, principalmente no que foi discutido, né? Durante toda, acho que esse encontro. Primeiro com relação à abstração, né? Eu achei interessante também essa reconstrução do Fábio e com a forma como essa abstração ela se coloca enquanto uma barreira, né? Se ela for compreendida de uma determinada forma, ela se torna uma barreira no entendimento. E, e aí, lendo essa passagem, né, tinha pensando um pouco essa questão que o Fábio trouxe, né, da dimensão lógica, eu não sei se faz sentido falar isso, mas porque o Hegel fala assim que a verdade é uma só, né? Que o pensamento, a razão e a verdade eles são concretos, né? E aí, pensando nesse sentido, essa concretude, né? Nessa oposição abstrata, a abstração, né? Essa abstração que não consegue diferenciar se ver que nela também está uma certa concretude, né? Que seria já tipo essa relação do pensamento a nível lógico, né? Que é conjugada a partir de uma totalidade
orgânica e tal, enfim, desenvolvendo isso, e essa apresentação, esse desenvolvimento na história da filosofia, né? Mas aí pensando essa dimensão do concreto, eu não sei, tipo, eu achei que ressoa um pouco, assim, por conta dessa, né, Auseleskay também, né, esses elementos da... E parece que esse concreto, esse elemento concreto, o Hegel afirma também está dentro, né, dessa imanência do pensamento, né? Sim. É, Diga, cara, diga, Érico. eu diria isso, né? Porque a gente, às vezes, para entender essas coisas assim, eu sempre tem que se fiar pela definição nominal que ele tem do que é concreto, né? E o concreto para ele é a unidade de determinações contraditórias, né? Ou determinações contrárias, às vezes ele fala também. E aí eu fico pensando, né? O que está em jogo aqui, né? Quer dizer, ah, aí pensando em tudo que foi dito e essa digressão que a gente acabou fazendo pelo Senhor absoluto e tal, assim, eu acho que eu chegaria à conclusão, a partir da indicação dada pelo Igor também, de que parece que a lógica está ao contrário, vencendo a morte, né? Porque se a gente chamar de morte esse nada absolutamente inefável, místico, sagrado, exterior a tudo, inclusive inexprimível, quase como se fosse o nada enquanto mito, né? Quer dizer, o que a lógica está fazendo é domar Isso, esse isso. monstro. É, Porque ela está mostrando que o nada, enquanto pensado, ou representado, ou imaginado, né, ou falado, né, ele é um nada já finitizado pelo ser, né? É um nada que converte-se num poder criativo, digamos assim, né? Um poder, inclusive, plástico, né? Eu fiquei com essa visão agora a partir dessas indicações que o Igor trouxe sobre a concretude, né? E o movimento que ele está descrevendo aqui, né? Quer dizer, aí eu consigo uma intuição melhor, uma imagem melhor daquilo que o Fábio vinha falando, usando aquela expressão que o Hegel usa mais atrás, do reino das sombras, né? Quer dizer, o reino das exato. sombras tem a ver com essa, digamos assim, com conferir plasticidade a essa negatividade que de outro modo tornaria-se um mito, né? Uma coisa, Ah, né? agora acho que você pegou o ponto que eu estava ali, né, sem saber por que que eu estava resistindo. Agora você me convenceu plenamente. Acho que é isso mesmo, né? Essa dominação da morte, vamos dizer assim, Isso é. porque em relação ao mundo empírico, o pensamento são as sombras, né? É aquilo que está morto em relação ao que está vivo no mundo real, né? Vamos dizer assim, né? Pensar é morrer, em certo sentido, né? E o pensamento é meio a morte, comparado com o concreto. Mas o Hegel está querendo dizer isso, não, que o pensamento tem a sua vida, né? Enquanto essa sombra, enquanto essa morte, ou seja, nesse Senhor absoluto da morte tem a vida do pensar, né? De certa maneira, eu acho que isso tem a ver com Ah, esse domínio, né? Vamos dizer assim, não domínio, né? Mas essa relação recíproca com a morte, né? No caso aí, com esse nada, mas isso está dentro da lógica, né? sim. Não, É como cara, se a olha, eu morte... acho que aí a ligação pode se firmar, porque ali do ponto de vista antropológico, né, a morte a gente se depara com ela como o Senhor absoluto, né, como uma coisa, como um destino, uma coisa assim a qual a gente está absolutamente submetido, né, mítica, portanto, algo que não sequer devemos controlar ou podemos controlar, né, ela simplesmente jaz extrinsecamente a nós como um senhor, né? A gente se depara com ela como um senhor absoluto, né? E veja, aqui na lógica ao contrário, né? O que está havendo, se eu estou entendendo bem, por exemplo, com essa finitização do nada que ele está falando que conduz ao ser aí, o que está havendo é uma espécie de movimento contrário, quer dizer, uma estamos domando a morte num certo sentido, né? Porque ela não aparece como um mito, como um senhor, como uma coisa extrínseca e poderosa sobre nós, senão o contrário, né? Como um nada que agora é finitizado e se torna, inclusive, um constituinte das coisas empíricas, né? Assim, das coisas finitas, né? Então, quer dizer, talvez seja um movimento que contenha esse paralelo, mas assim, paralelo não no sentido de que significam a mesma coisa, mas de que talvez sejam movimentos antípodas com respeito à morte, né? Eu acho Eu assim, acho. talvez, né? Vou passar para o Hugo, eu só complemento dizendo, concordo absolutamente. A questão é que nós morremos
mas os conceitos não morrem. Não é? Apesar de que os conceitos são históricos, né, e eles estão em devir, mas nenhum conceito morre. O nada não vai sumir enquanto conceito. Não estou dizendo que o nada é eterno, né? A eternidade estaria acoplada com esse conceito errado, né? Esse conceito incompleto de abstração. Ah, cheguei ao nada, o nada é eterno. Não, o Hegel está dizendo, esses conceitos são um devir, né? São devir do pensamento. Eles são, em certo sentido, históricos, produções históricas e tal, tal. Mas mesmo assim, uma vez estabelecidos, enquanto conceitos na sua lógica, eles não morrem. O nada não vai Não. sumir Ah. do nosso horizonte. Diga, Hugo. Não, só uma coisinha rápida, só para conectar contigo, eu já passo pro. Cara, isso daí conflui perfeitamente com a discussão que o Hegel propõe sobre a morte, né? Na Enciclopédia 3, na Filosofia do Espírito, né? Quando ele fala da morte dos indivíduos e tal, que em certo sentido eles não morrem enquanto conceito, né? Enquanto espírito, né? Justamente porque por causa dos rituais, da forma como os sobreviventes vão falando e vão resgatando. Então, quer dizer, nessa espiritualidade do finado, né? É um pouco o que ele diz, né? O finado permanece, ao menos enquanto espírito, enquanto cultura, enquanto segunda natureza. E isso é uma discussão que ele faz lá sobre a morte no âmbito antropológico propriamente, né? E eu acho que conecta-se perfeitamente com isso que você estava dizendo, com a, digamos assim, a permanência dos conceitos a despeito da morte dos indivíduos, né? Pô, Beleza. que legal, Eric. Você tá onde? Cara, No eu te mando já já a referência, cara. Eu tô sem o meu aqui, mas eu encontro rapidinho. É uma discussão, é algo que, inclusive, o Robert Pippen discute em livros e artigos. Foi por isso que eu fui parar ali lendo isso. Eu te mando depois a referência disso e da discussão dele, né? Ele fala sobre a. Eu tô sem o meu livro aqui. Fala sobre isso um pouco para. é, dar uma visão do espírito em Hegel diferente daquela que é tradicional nos Estados Unidos, o que era, por exemplo, a partir do Taylor, do espírito como algo cósmico, entendeu? Ele quer dizer assim, olha, o que o Hegel tem a ver com o espírito é algo muito mais humano, né? Tem a ver com uma forma de vida, com uma cultura, inclusive até mesmo ele transparece no culto aos mortos, no ritual aos finados, essa coisa toda. Mas eu já te mando isso aí, e a discussão do Pippen também, que é muito legal, que está naquele livro dele de 2008. Tá? Legal, muito massa. Não, eu só ia falar que essa questão do reino das sombras é como se fosse o Hegel falando quanto que a morte é viva, né? Ah, Quanto que a morte, ela Pois é. Tem a né? sua vida, né? Exatamente. iria por aí. É isso meio que o Fabinho estava falando, né? É isso aí. Começou a chover aqui, a janela tá. É a força do negativo, é a força mágica, né? Como ele disse, que converte o negativo em ser, né? Veja, é assim que eu vejo a lógica, um pouco depois dessa nossa discussão, um pouco tentando moldar, ou domar, melhor dizendo, essa negatividade absoluta em termos agora mais plásticos, mais constitutivos, né? Digamos. Exatamente. Enquanto a gente pensa, a gente morre, mas o resultado desse nosso morrer, que são os conceitos que a gente cria, eles, vamos dizer assim, eles são o momento em que o perecer também perece. Ou seja, a morte morre. A morte para É, de morrer nos conceitos, né? Bom, é isso, legal. Por hoje tá bom, né? Deu para voltar aí, vai esquentando a deu. máquina. Percebo que as engrenagens ainda precisam de um azeite, assim, a coisa tá, pelo menos para mim, ainda está se arrastando, assim, de Não, fato a gente tem que malhar aqui o conceito para recuperar é, a forma, né? é verdade. Mas acho que já Dá para dizer, gente, que a morte é para o entendimento, na perspectiva do entendimento, é morte, na perspectiva do conceito, dá, será Olha, que é por eu aí, diria né? que Porque, para o porque entendimento o pensar é antropologicamente, a morte, né? Para o entendimento o pensar é a exato, morte, para a razão o pensar é esse perecer que perece, ou seja, pensar é vida, né? é. Porque para o entendimento seria a perspectiva antropológica, né? Seria a gente antropologizar assim, a coisa, né? E da perspectiva do entendimento, né? Da perspectiva antropológica, morreu, né? Tipo, só que para o conceito viveu, sei lá, né? Tipo, É, foi o acho que devir, né? tem aquela passagem muito legal, famosa, até a orelha da edição brasileira da Fenomenologia,
em que todos esses conceitos estão ligados, né? O espírito, a morte, a vida. Quer dizer, depois vamos dar uma olhada naquilo ali com calma para ver se a gente tem talvez uma outra leitura daquilo, não tanto alegórica, como muita gente sustenta, né? Mas talvez até vinculada a reflexões aí mais lógicas, né? Mesmo. Talvez seja uma boa. Vamos voltar a isso, a gente volta na próxima, de toda forma. Acho que o Hugo levantou a mão por último. Ó, o Hugo não, Igor. Não, é que no fragmento de um sistema também trata dessa questão, né, da vida e da morte e da religião, né? Sim. Também, né, nessa dimensão do espírito. É. É, e Não, aí, essa coisa da morte e da ressurreição, né? E tal, toda essa temática cristã, ele sempre elogia pela sua capacidade especulativa, né? Tipo assim, quer dizer, é mais ou menos o seguinte: não é que a religião ela é verdadeira e certa em absoluto, né? A verdade dela está em que ela torna manifesta conteúdos especulativos, né? E nesse caso aí, encarnação, ressurreição, né? Digamos assim, prevalecer sobre a morte de que a gente está falando, esse perecer que perece, né? Quer dizer, toda essa temática tem muito a ver com a reflexão do Hegel, né? A Sexta-feira da Paixão e o Sim, sim. Domingo Especulativo, essa coisa toda, né? não, Nossa, e legal também que ambas tratam, né, tanto a religião quanto a filosofia, né? O Hegel começa falando disso na enciclopédia, tratam sobre a verdade, né? O terceiro. Por É, isso pois verdade. é. que, né? Não, Ainda que de modos diferentes, né? o que eu pensei é que a religião é é, esse momento, não é? Essa criação do puro pensar, que ainda não se entende enquanto criação do puro pensar, mas justamente uma criação que torna mais vivos os produtos do pensar do que os vivos. Ou seja, a religião produz conceitos que são o suprassumo, Aufhebung. É. produz o suprassumo da realidade, né? Deus é mais ser do que o ser concreto, finito, né? Ou seja, a religião é a prova dessa capacidade produtiva do puro pensar de produzir vida, né? De inverter os valores, né? Transformar o que é vivo em morto e o que é morto em vivo, né? A religião faz essa transvalorização dos valores e cria algo mais vivo do que a vida, que são os conceitos. Só que a religião ainda não entende isso como o puro pensar, a subjetividade do puro pensar. Ela entende que é uma atuação dos deuses, né? No nosso pensamento. E o Hegel aqui, então, de maneira quase ateísta, né? Daí a acusação, à medida em que ele nos ensina o que é pensar, ele decifra o que são as religiões, né, do mundo. Diga, Ander, e vamos fechar, hein, gente? Meio-dia e É, 12, a Indy vai me xingar. o Não, almoço, mano. não, yo quería aprovechar precisamente para dar, obrigado, pues, para agradecer a vocês por la reunión, por las exposições, e não, e feliz de revelo, simplesmente era para saludarlos, que abriu o microfone, Opa, é isso. legal. Feliz também Maravilha. de estarmos todos aqui de volta, Ander. Legal. A felicidade é recíproca. É Tomara recíproca. que tenhamos, né, mantenhamos a energia, porque é isso, né? Eu até pensei da gente fazer um cronograma, né, e fazer, vamos já planejar os dias, mas as coisas são tão efêmeras, né, no mundo aqui dos réis mortais, né, que eu não sei se a gente consegue fazer um cronograma e cumpri-lo, né? Mas assim, vamos tentar então no final de semana que vem fazer mais uma, na medida que a gente pega o ritmo, Isso. a coisa vai ficando mais fácil, né? É Então, isso, cara. semana que vem, a não ser que haja uma grande catástrofe, a gente se Não, encontra. a gente tá de volta. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Tchau, Até tchau, mais, gente. hein? Beleza. Um abraço. Até a próxima. Abraço. Já. Stop recording.